Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para dar início a esse culto louvando ao Senhor. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu,
em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto da UMAP. Eu gostaria de convidar a Kátia para tocar um hino, brado número 232. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Amém? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Senhor, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhecemos a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Gostaria de pedir ao Júnior que nos eleve a Deus em oração. Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, pela semana que nós tivemos, as vitórias alcançadas até aqui, Senhor.
a gloriosa oportunidade que a tua igreja tem nesta manhã de se congregar e cultuar no nome de Jesus o teu santo nome, Pai. Habita no coração da igreja, habita na mente da igreja, habita, Senhor, nos louvores, na oração, e pedimos uma bênção toda especial para o teu servo, o pastor da igreja, o pastor Júnior, que ele possa falar, ó Deus, com inspiração, e na inspiração do Espírito Santo, no nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus porque nós pedimos muita oração pela reunião da semana passada, do final de semana. Eleições para presidente da igreja, para as diretrizes regionais, e já aconteceu. Nós já temos o novo presidente da igreja, pastor Hermes, né? Nós temos o diretor também, superintendente regional, que é o Alex, e os demais irmãos, tesoureiro, pastor de Santos, que veio para cá, e também o patrimônio continua, o vice-diretor regional, enfim, oramos, pedimos a Deus e tudo aconteceu de forma pacífica, e graças a Deus por isso. Hoje, neste culto, olhando para a igreja, estamos em dezembro, época de festa, o clima é um pouquinho diferente, eu em particular gosto muito do mês de dezembro. Por que eu gosto? Eu não sei se o brasileiro, porque recebe o 13º, fica com dinheirinho no bolso, né? Um pouquinho a mais. E nessa época de crise, principalmente, o meu salário já está comprometido. Pagar dívidas. Mas é diferente, como por exemplo, amanhã nós teremos a confraternização. Não tem coisa mais gostosa do que uma confraternização. A gente bate papo, a gente come uma carninha, a gente pratica lá um esporte, fica um pouquinho mais de tempo juntos. É muito gostoso. Então, o clima de dezembro, ele é um clima diferente. Que bom fosse assim o ano inteiro. Não é isso? A gente fala no Natal e no Ano Novo, daí a pouco vem o Ano Novo e o Natal, e logo fica tudo velho de novo. Não é isso? Mas é fato que a gente precisa muito viver esse clima gostoso de sempre. Irmãos, que este culto ele seja para mim e para você uma grande bênção. Amém? Que você possa, ao concluir o culto, entender que Deus falou com você e que você está mais alimentado, mais fortalecido. E a minha palavra sobre o culto, e amanhã, participe da confraternização. Falamos no sábado passado, quem não tem o dinheiro para pagar, procure o Ailton, procure a direção da igreja. Algum visitante, não deixe de convidar por causa do dinheiro, do pagamento. Fique à vontade, vamos fazer essa festa para também evangelizar. Amém? Gostaria de convidar os diáconos em ação para a retirada da oferta e convidar a Tawane para fazer um solo. Peço que a Regina ore pela oferta. Peço que os irmãos se postem em pé. Santo Deus, Pai eterno, louvado, exaltado seja o teu nome. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pela tua presença, Senhor, entre nós. Peço agora, Senhor, que tu possas abençoar todas as pessoas que vão ofertar, e aquelas que não podem também, Senhor Jesus, ofertar neste dia. Que tu possas derramar bênção, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. E que essa oferta, Senhor Jesus, seja bênção para aqueles que vão ser alcançados. Abençoa o nosso dia. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Te dei meu coração e tudo
que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, a teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma. Eis aqui este mundo mal, renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei, tudo deixarei. Estão projetados no telão os aniversariantes. Que Deus abençoe individualmente cada um. Que sintam-se parabenizados pela UMAP e pela igreja. Que Deus os abençoe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Gostaria de chamar o NGAP para 2 louvores antecedendo a mensagem. Em seguida, a palavra já está com o pastor Júnior. A próxima música que a gente vai cantar vai ser Adorarei. Eu acho que a gente vai tentar cantar, não sei se vocês perceberam, a gente errou um pouquinho
na grande Deus, mas faz parte. Ontem a gente estava tendo algumas mudanças lá na agência, e eu estava carregando a impressora e eu sem querer deixei aqui o tinta vazar, e aqui minha perna toda cheia de tinta, mesmo tomando banho ainda está bastante diferente, ela está meio esverdeada, acho que é por causa da Copa do Brasil, né? Embora eu seja São Paulino, mas... E aí eu estava pensando e eu vi, nossa, a gente está com essas manchas e aí eu estou mostrando essas manchas, as pessoas conseguem ver se eu estou de bermuda, as pessoas veem essas manchas, mas e o que está dentro de mim? As manchas que estão dentro de mim, só Deus consegue ver, e só Deus consegue perdoar. Então vamos cantar essa música em nome de Jesus. Colocar em pé. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo meu coração. A ti, meu Pai, viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eternia. Quão grande é teu amor por mim, preciso de ti. E quão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo meu coração. A ti, meu Pai, viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eternia. Quão grande é teu amor por mim, preciso de ti. E quão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerás, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei.
Senhor, te amo, eu te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Salvação é a minha esperança. Se perdido estou, só de ti precisarei. Cantarei teu amor, Jesus. Cantarei só a ti, meu Deus. Te encontrarei sempre que eu disser me entrego. Seja o meu viver só pra te glorificar. Cantarei teu amor, Jesus. Cantarei só a ti, meu Deus. Cantarei teu amor, Jesus. Cantarei só a ti, meu Deus, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, declararei a glória do Senhor, pois só tu és Deus.
reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, declararei a glória do Senhor, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, declararei a glória do Senhor. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus, vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Para conversarmos sobre o transformador. Gálatas 2, verso 20. Essa talvez seja a declaração mais ousada, mais desafiadora, mais corajosa que um cristão possa vir a fazer algum dia. Essa declaração que leremos da boca ou da pena do apóstolo Paulo eu peço que você leia ela pensando se você teria a ousadia de dizer o mesmo. Em nome de Jesus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvo e te agradeço, porque a gente pode chegar na Tua presença e elevar a nossa voz, o nosso coração, a nossa mente, te glorificar, Senhor, dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, dizer o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto nós te amamos, o quanto somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, o quanto precisamos de Ti para o nosso caminhar, o quanto precisamos de Ti na nossa família, o quanto precisamos de Ti no nosso trabalho, o quanto precisamos de Ti em cada detalhe, porque sem Ti nada somos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra nesta manhã,
e ajuda-nos a aproximarmos mais de Ti a cada dia, a cada instante. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, usa-me segundo a Tua vontade. Dá-nos coração, mente e ouvidos dispostos a entender a Tua palavra e a viver por ela. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Alô. Irmãos, só reforçando, amanhã a nossa confraternização, nós não teremos culto, tá? A igreja não abrirá à noite. Não sabemos que horas sairemos de lá. A chácara, pelo que a gente sabe, é muito boa. E tudo que foi preparado com muito carinho, muito cuidado pela junta assistencial, pela SOFAP. Portanto, contamos com todos os irmãos, conforme a explicação que o Ailton já deu. Quem ainda tiver dúvida, por favor, o procure. Mas é bem simples, eu já decorei. Estrada Velha em Indaiatuba, Fundação Bradesco, Motel Acapulco, placa Chácara ZM, não dá para errar. Chegou o recado aqui, esse valor é por casal, né? Nós teremos o ano que vem, irmãos, o encontro de casais lá em Curitiba. Esse ano não teve, né, Rê? Que vem tendo aí ao longo dos anos, esse ano foi o ano que furou, não teve. Mas aqueles que estavam e estão interessados devem procurar a pastor Edmilson, Regina, o mais rápido possível. Ele vai acontecer 14, 15 e 16 de outubro, somente 14, 15 e 16 de outubro de 2016, está bem longe. Só, como o pastor Edmilson sempre fala aqui para a gente, quando é ele que fala sobre o assunto, a fila de espera desse evento é muito grande, e já tem fila de espera. Para a gente que quer ir e está esperando abrir uma vaga. Para Campinas, foram separadas 6 vagas. E a gente tem 60 dias? 60 dias para enviar esses nomes para lá. Então, portanto, agora, né, no começo do ano, aí, se a gente não fecha isso, a gente perde essas vagas. Então, quem tiver interessado, procure o casal pastor Edmilson Diaconisa Regina, para a gente poder resolver essa situação. É R$680 por casal o evento, tá? A gente agradece a Deus a presença de todos os irmãos. A gente estava distante aí alguns finais de semana por conta das atividades. E hoje a gente está junto aqui, com o prazer de ver a cada um. E chegou aqui para a gente, depois do início do culto, que a gente tem também visitas especiais do coração, principalmente de um dos nossos diáconos Sidney e Edir. A Camila está conosco, filha do Sidney. Ela é irmã do Piai, do verdadeiro Piai, é ela a irmã dele. Estou brincando, viu, diácono Sidney? Eu sempre falo que o Gustavo Piai é o primeiro Piai que eu conheci. O Eduardo está aí? Tá lá embaixo com o Samuel, filho da Camila e do Eduardo. Obrigado, sejam bem-vindos. Irmãos, há 3 anos e meio atrás, quando eu assumi a responsabilidade da igreja do Parque Itália, eu não imaginava, não tinha a menor ideia do turbilhão de emoções e de situações pelas quais eu passaria. Para mim, esse momento é bem complicado, porque hoje eu também chega ao final do meu tempo de pastorado no Parque Itália. Tem até 31 de dezembro. Chorei com os que choraram, dei bastante risada com quem riu, aprendi bastante com quem ensinou, ensinei bastante quem quis ser ensinado, apanhei de quem quis bater, pouco bati, mas foi um tempo glorioso, muito difícil. Morri um pouco com os que morreram. Meu primeiro momento na igreja do Parque Itália foi acompanhar o irmão Oswaldo. 3 ou 4 meses, indo toda semana na Unicamp,
acompanhando a cada dia ele piorando. Nasci um pouco com todos os que nasceram. Casei de novo com todos os que casaram. Enfim, foi um tempo que Deus nos deu aqui. Eu e a Paula, na nossa oração, Deus tem deixado para a gente claro, desde o meio do ano, que a gente deveria deixar a igreja ao final deste ano, pelo menos no aspecto do pastorado. Não é fácil para mim, porque eu não faço isso nem com tristeza, nem com um cansaço absoluto do tipo assim, não aguento mais. Mas Deus tem mostrado para a gente que era a hora de tomar essa decisão. Eu não preparei esse momento para falar aqui, achei por bem não preparar nada. No meu jeito de ser, talvez eu prepararia um texto um pouquinho melhor, mas eu achei por bem não fazer isso. Portanto, eu queria agradecer bastante a todos os irmãos, o carinho de todos, o cuidado de todos. Eu sei que muitos me têm como filho e eu senti isso ao longo desse tempo. Eu sei que alguns começaram a me chamar de Senhor, pode parar. E eu tenho muito amor por essa igreja. Aqui eu cresci, aqui eu aprendi e aqui eu tive essa experiência única. Não há nada que se compare ao ministério pastoral. E eu sei que Deus tem coisas preparadas para vocês e para mim, em algum momento. Eu queria agradecer todas as lideranças que estiveram comigo ao longo desse tempo. Todo mundo que aceitou o compromisso de ajudar a igreja do Parque Itália ao longo desse tempo. Eu não quero citar nomes para não correr o risco de esquecer, mas sem dúvida nenhuma, cada um daqueles que deram um pouquinho de si nesse tempo, me trouxe muita alegria. São só 3 anos e meio e praticamente foram as mesmas equipes. Eu tive o privilégio de manter as equipes, na maioria delas, ao longo desse tempo. E eu sou muito grato a cada um de vocês, cada um que me ensinou, me mostrou coisas e me ajudou. Eu gostaria de citar somente uma pessoa, e é pena que ela não está aqui, que é a minha esposa. A Paula, quando nós decidimos aceitar o convite, o Rafael estava com 3 meses de vida. A Paula não fugiu à responsabilidade, como nunca fugiu de nenhuma responsabilidade imposta a ela. E ela foi a minha melhor ovelha, em todos os aspectos, tanto para elogiar quanto para criticar. Irmãos, saibam que Deus me deu uma esposa que ela nunca fechou os olhos para os meus erros e as minhas falhas, mas sempre fez isso com muito amor, sempre fez isso, ela sempre me amou, por isso eu a amo. Eu sempre digo, e não digo muito, mas sempre que posso digo, se eu sou quem sou, se eu estou conseguindo enfrentar algumas coisas das quais eu achava que eu não era capaz de enfrentar, é porque Deus me deu a mulher que me deu. A mulher que tu me deste, que para Adão foi uma crítica, para mim é um elogio. Senhor, obrigado pela mulher que tu me deste. Ela foi pastora do DJAP ao longo desses 3 anos. Ela tratou o DJAP com todo carinho e a força da igreja está muito ligada a esse ministério. E hoje a gente está deixando esse ministério. A Paula também deixa o DJAP ao final do ano. Pelo menos na liderança. Talvez ela continue lá embaixo. A Paula está grávida, de 9, 10 semanas. E a gente achava que ia descansar. Eu acho que Deus não quer que eu descanse. Porque a gente tinha absoluta convicção no meio do ano, a gente deixa o Parque Itália,
A gente vai pegar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho para curtir, descansar, deixar o pastor chegar a trabalhar tranquilo, ir na igreja de vez em quando. Mas em setembro, de setembro para cá, eu tenho sido... E eu preciso falar porque se acontecer vai parecer que eu sabia e não falei. De setembro para cá eu recebi o convite para voltar para a FUMAP. Para dirigir a FUMAP no próximo quadriênio. Eu não aceitei. E eles pediram para que eu orasse. A Paula não queria de jeito nenhum. Vocês sabem os motivos pelos quais ela poderia não querer de jeito nenhum. Irmãos, em 3 meses, Deus mudou o nosso coração de uma tal forma, sentindo a necessidade e a responsabilidade, e sentindo que Deus nos chamava para fazer isso, que contra toda a lógica de uma gravidez que termina em junho, nós aceitamos a responsabilidade de assumir a Federação da Juventude para os próximos 4 anos. Isso pode não acontecer ainda, por um detalhe que eu conto para a igreja, se realmente não acontecer, aí eu conto. Não é nada grave, mas tem um detalhe que se os homens lá não aceitar, eu também não aceito. Mas está tudo muito, é 99,9% que a partir de janeiro eu assumo essa responsabilidade. Eu continuarei morando em Campinas, congregando no Parque Itália, minha vida estará aqui, minha empresa continuará aberta, mas eu vou provavelmente ter essa missão pela qual peço oração dos irmãos. É isso, eu acho. Eu não esqueci de nada. É muito difícil para mim. Mas Deus tem feito muitas coisas na vida da gente, na minha e da Paula, e uma delas é aprender a entregar. A gente tem aprendido a entregar a vida nas mãos dele, a deixar que ele cuide da nossa vida. Não é fácil, não será fácil para ela nem para mim. Mas Deus tem moldado a gente de uma forma muito difícil até de explicar. Mas Deus laçou a gente de alguma forma e a gente está apegado a Ele. Eu acho que a gente não escapa mais. E é o que eu gostaria que acontecesse com cada um de vocês também. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu continuo aqui até 31 de dezembro, dando a assistência que for necessária ainda, com todas as minhas limitações, que eu sei que eu as tenho bastante. Peço que todo mundo que já deu o nome e a disposição de trabalhar, não deixe não retire o nome, continue disposto a trabalhar, recebam o próximo pastor com bastante entusiasmo. Não sei quem é, não adianta me perguntar. Não adianta me questionar quem é, eu sei que eles estão conversando. O pastor Alex já está fazendo seus movimentos, já conversou comigo, e eles já estão decidindo essas coisas aí. Nas próximas semanas a gente vai saber. Pessoal do Pequenos Grupos, a gente plantou essa semente. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar nessa nova configuração. Talvez no máximo eu vá participar de um pequeno grupo. Mas eu gostaria que nenhum de vocês desanimasse e que a semente plantada possa caminhar e florescer para a bênção da igreja, para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Se eu esqueci de alguma coisa, eu tenho 3 finais de semana ainda para falar. Aliás, hoje era o Tiago que pregava. Eu liguei ontem à noite para o Tiago e dei a minha última carteirada. Eu falei, Tiago, quem vai pregar amanhã sou eu. Pode ir para o banco que eu não vou deixar você pregar. Aí ele, Júnior, obrigado, cara. Deus abençoe. E aí eu falei, nem explica muito pro Igor, deixa o Igor, não vai chiar, porque se ele chiar também, eu já... Bom, agora só que eu vou começar a pregar, tá bom? Vou tentar ser rápido. Semana que vem, irmãos, temos cantata, tá?
não tem culto esse domingo aqui, mas domingo que vem a gente retoma com a cantata Brilha Jesus, esse é o tema? Brilha Jesus, se você puder vir, trazer amigos, convidados, a gente vai pregar aqui Cristo Jesus através da música, através da palavra, um programa preparado pelo DEMAP, sempre com aquele carinho, aquele cuidado que o DEMAP tem feito às suas programações. Portanto, domingo que vem a gente está junto aqui, novamente, para louvar o Senhor com a cantata Brilha Jesus. Bom, vamos lá. Ao longo desse ano, irmãos, a gente falou muito sobre a ideia da transformação e a necessidade dela. A gente destacou, eu tomei o cuidado, e isso foi até muito tarde da noite, eu li todas as mensagens que eu preguei ao longo desse ano aqui no Parque Itália ontem à noite. Eu li todos os boletins, os editoriais dos boletins ontem à noite, dos 11 meses aí para trás. Eu olhei tudo e tentei fazer uma retrospectiva, pelo menos para mim, não vou fazer isso agora, mas uma retrospectiva do que a gente conversou, da transformação, da necessidade dela, da transformação pessoal, da transformação relacional e da transformação diante de Deus. Nós dissemos, não está aqui, mas tem ali, transformados, e tem uma pequena frase que acompanha o nosso material ao longo desse ano, a mudança começa em mim. Porque a Bíblia ela é muito clara em apresentar que, ainda que a transformação ela é proporcionada pelo transformador, sobre o qual pregaremos hoje, ela tem um fator muito importante dentro da pessoa, de querer mudar, de querer agir diferente, de querer ser diferente. Se a gente tivesse a tela aqui, dá para pôr a tela aqui, gente? A gente tem os peixinhos, né? Eu recebi muita crítica esse ano que esses peixinhos nunca caíram no outro aquário. Cadê os peixinhos? Hoje eu estou podendo parar no meio, eu estou tranquilo hoje. Põe o peixinho aí. Esse peixinho nunca caiu aqui. E muita gente falou, você tem que fazer o peixinho cair. A pergunta que resta ao final desse ano é qual peixinho caiu? Qual peixinho? Qual peixão? Quem mudou de aquário? Quem deu o passo? Quem deu o pulo? E quem caiu dentro do outro aquário? Quem de nós aceitamos o desafio da mudança? Todos os desafios que foram propostos. Quem de nós entendeu a necessidade de sair do lugar comum, de sair do conforto, de sair daquilo que sempre fomos, para tentar fazer diferente, ser diferente, para a igreja, para casa, para a família? Quem conseguiu deixar de ser um pouco como é, para ser um pouco como Cristo quer que sejamos? Eu não me importo com esse peixinho pode passar aí o resto da eternidade, eu me importo com vocês, comigo. Quem de nós deu esse passo? Quem de nós está dando esse passo? A carta aos Gálatas, ela fala um pouco disso. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem em mente o evangelho da transformação. Ele fala que a nova vida em Cristo ela é proporcionada porque vivemos no Espírito. Quando chega lá no capítulo 5, ele vai dizer, vivam, portanto, no Espírito Santo. E aí ele vai dizer o que é viver no Espírito Santo e o que é viver na carne. É uma carta que nós, adventistas da promessa, às vezes nos desviamos dela um pouco pregamos em cima dela, porque aparentemente, ela é uma boa defesa da desvalorização da lei de Deus. Porque Paulo vai falar disso mesmo. Vocês começaram em Cristo Jesus e vão terminar na lei? Essa é a discussão de Paulo. Ele fala assim, vocês começaram muito bem e vocês vão terminar mal? Vocês começaram confiando as suas vidas a Cristo. E agora vocês vão passar a confiar em vocês, numa circuncisão, na obra da lei, na prática da lei? Então, muitos de nós olhamos para esse texto aqui, como a gente
pregador, no geral, pode ter medo e receio de falar sobre ele e errar a mão, a gente foge um pouco desse texto. Mas o que Paulo está falando é justamente isso. A igreja, ela começou bem e ela termina mal. É o que está estabelecido na carta. É isso que Paulo diz. Vocês começaram em Cristo e agora estão em vocês. Essa não é a realidade de todos nós ou de muitos de nós? Nós tivemos encontros com Cristo, nós tivemos momentos de transformação em Cristo, nós tivemos situações nas quais fomos impelidos a sermos diferentes e fazermos diferença. Só que volta e meia nós estamos de novo confiando em nós mesmos. Volta e meia nós estamos agindo como nós mesmos gostamos de agir. Volta e meia o nosso eu, a nossa carne, o nosso velho homem toma as rédeas de novo e começa a fazer tudo do seu jeito. Tudo do jeito que você gosta, tudo do jeito que você imagina que é certo. Acontece isso com todos nós. A gente mal se dá conta. A gente já saiu de Cristo e já está sob o nosso governo novamente. Aí Paulo chega nesse verso, para mim, um dos mais bonitos da Bíblia Sagrada, com certeza do Novo Testamento, e com certeza mais ainda, talvez o mais bonito composição, a partir da inspiração de Deus, do apóstolo Paulo. Esse texto, irmão, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ele está recheado, ele está encharcado, ele está carregado de Cristo Jesus. A cada sentença, Cristo Jesus aparece, o transformador. A cada sentença, Cristo Jesus se manifesta e se mostra nas palavras de Paulo. Portanto, a gente pode olhar para esse texto, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, por duas perspectivas. Uma é do que Paulo sente, do que aconteceu com Paulo, porque a primeira pessoa do texto é Paulo. Eu fui crucificado, eu vivo na fé, eu fui transformado. Só que a gente pode também olhar pelo outro lado, e é o que eu quero fazer nessa manhã, pelo que Cristo fez. Em vez de olhar para Paulo e o que aconteceu com ele, olhar para Cristo e o que ele fez com Paulo e o que ele pode fazer com cada um de nós. A primeira sentença do verso é: fui crucificado com Cristo. Irmãos, Deus poderia usar de diversas formas para nos transformar. Deus poderia usar de diversas formas para nos tirar da condição de pecadores caídos, de uma natureza terrena e mortal. Deus poderia ter criado N planos na sua infinita sabedoria para nos livrarmos da morte e da condenação do pecado. Só que Deus escolheu um plano na eternidade: Cristo Jesus. E Ele escolheu uma maneira desse processo ser feito, por meio da cruz de Cristo. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que quem fez o transformador ser quem Ele é, foi a cruz. Paulo identifica isso. Ele identifica a sua transformação não no nascimento de Cristo, não na filiação de Cristo, ser o Filho de Deus, não na divindade de Cristo. Ele tem um objetivo, ele é específico. Ele sabe muito bem aonde está o ponto nevrálgico da conversão, da transformação de cada um de nós: a cruz. Sem cruz, ninguém é transformado. Sem cruz, não existe a possibilidade da transformação. Sem a cruz, eu não poderia ser um novo homem. Sem a cruz, eu não seria um novo marido. Sem a cruz, eu não poderia ter a chance e a possibilidade da vida eterna. Sem a cruz, eu estaria condenado. Por isso Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo. A implicação, irmãos, a implicação disso para mim e para a sua vida é que a cruz é o ponto de partida meu e seu.
Se a cruz não é o ponto de partida meu e seu, nós não estamos no processo de transformação. Se eu não volto para a cruz, se eu não olho para a cruz, se eu não me relaciono com a cruz, se eu não entendo a cruz, eu sou religioso, eu sou uma boa pessoa, eu estou lutando, porque essa é a crítica de Paulo. Vocês estão tentando viver uma vida santa pelas próprias pernas de vocês. Vocês estão tentando viver uma vida santa tentando fazer o certo. Só que sempre que você tenta fazer o certo, você faz o errado. Essa é a ideia de Paulo. E Paulo diz assim, não há outro jeito de sofrer a transformação sem passar pelo transformador. E o transformador, o ponto de partida dele é a cruz. Eu estava lendo agora de manhã, antes de descer para cá, um escritor, teólogo famoso, pastor A.W. Tozer, não sei quem o conhece aqui, ele é bem das antigas. E ele falava, quando ele comentava sobre a ideia da cruz, que a nova cruz é muito diferente da velha cruz. Que o evangelho da cruz que se prega hoje é um evangelho da amizade, né? Um evangelho da possibilidade de se sentir confortável diante da cruz. É uma possibilidade de... A cruz ela virou um símbolo bonito. Nós, que evangélicos em geral, que tínhamos um certo receio e uma certa até rejeição do símbolo da cruz, hoje a gente ouve nos cantos, conversando com as pessoas, por que a gente não pode usar a cruz? Queria tanto, por que não usar uma cruzinha aqui, uma cruzinha no brinco, uma cruzinha sei lá onde? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que a cruz, ela virou fashion. A cruz, ela virou um símbolo bonito. Ela virou um símbolo agradável. A cruz, ela virou uma coisa gostosa de carregar. E Tozer fala assim, é a maior mentira que a humanidade poderia estar contando e que os pregadores e pastores estão dizendo. A cruz, gente, a gente não pode perder o que é a cruz. E por isso Paulo usa, ele não fala assim, eu carrego em mim uma cruz. E com isso eu não estou dizendo que você não possa ou não queira, não estou discutindo isso, tá? Nem que sim, nem que não. O que eu estou querendo dizer é que Paulo, ao se relacionar com a cruz e ao entender o espaço da cruz, ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Cruz é morte. Cruz, ele não é algo bonito. Cruz é entrega. Cruz é dar a vida. Cruz é se deixar morrer. Cruz é peso. Cruz machuca. Cruz é dura. A cruz é o símbolo da morte. Aliás, era símbolo de maldição. Amaldiçoado todo aquele que morrer no madeiro. Ali, diante da humanidade, das hostes celestes, quando Cristo sobe na cruz e ali morre, para Satanás, que não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, ele é limitado no seu poder, apesar que não devemos negar as suas artimanhas e o seu poder, mas, ali naquele momento, ele talvez por um instante, ele possa ter imaginado, venci. Aquele que pisaria a minha cabeça, morreu. A cruz é dor. Jesus não foi para a cruz alegre. Jesus não aceitou a cruz. Ele aceitou a cruz, mas ele não foi sem angústia. A palavra nos diz que o suor que descia da testa dele se misturou com sangue. A angústia era tremenda. Quem já passou por crise de depressão ou crise de ansiedade, pode se consolar aí. Jesus já teve um momento desse. Não precisou tomar remedinho, porque logo já morreu, ressuscitou, glorificado. Mas ele entrou num processo profundo de ansiedade da alma. Ele não conseguia pegar no sono. Ele passou uma madrugada no jardim.
Os seus queridos, Pedro, Tiago e João, dormiram. Jesus se revolta ali, vocês vão dormir. Vocês não conseguem passar 1 hora de vigília comigo, que seja. Jesus, irmãos, ele tem uma profunda dor com a cruz. E é um momento que ele passa sozinho. Isso tem que dizer alguma coisa para mim e para você. A cruz, ele é o ponto de partida e diz isso. A gente vai passar momentos sozinhos. A gente vai enfrentar situações difíceis. A gente vai viver situações complicadas. Mas ela é o ponto de partida da minha transformação. Sem cruz eu não mudo. Sem entender a necessidade da cruz, sem entender que cruz é cravar o meu eu. Eu não estou em processo de transformação sem passar pelo transformador e sem passar pela cruz. A segunda sentença é a que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu confesso que eu entendia nada de transformador elétrico. Passei a entender há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando abri a gráfica. Porque as máquinas que eu comprei, elas são todas 110 volts. E o local onde eu montei, ela só chega nas tomadas ali da minha lojinha lá, 220 volts. E aí o Jax, que acho que não está aqui também, me ajudou a identificar a potência de cada máquina e comprar o transformador certo. Porque se eu ligasse, e no primeiro dia, estava eu e a Paula lá, acho que era no dia de abrir, no dia seguinte, eu e a Paula ligamos uma das máquinas, e eu liguei o transformador errado, eu pus a tomada do 220, do 210, eu troquei lá. Experiente. Buf, fez assim, buf, apagou essa e apagou toda a gráfica. Irmãos, eu chorei. Falei, meu Deus, eu ia abrir amanhã, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. Liguei para o Jacques desesperado, Jacques, calma, eu estou indo aí. O Jacques chegou, com aquela calma do Jacques. Ele primeiro analisa tudo, ele analisou tudo, desligou tudo, desmontou, montou de novo. E a gente ali naquele desespero. Aí ele botou tudo na tomada. E quando ele ligou, tudo voltou a funcionar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque é o seguinte. O transformador, se eu recebo uma carga aqui 220. E eu tenho uma máquina aqui 110. Para que essa máquina não exploda, para que essa máquina aqui resista, para que essa máquina viva, se assim eu posso dizer, ou ela passa pelo processo do transformador, ou ela não aguenta ir direto na tomada. É a mesma coisa. Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se eu for direto a Deus, é assim que a gente aprende na palavra, se eu chego direto a Deus, se eu tento ir direto a Deus sem passar por Cristo, eu queimo. Porque os meus pecados fazem separação entre eu e Deus. Só que Paulo ele tem essa noção do que é o transformador, Jesus Cristo. Ele fala assim, quando eu me crucifico com Cristo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais eu que dou as cartas, é Ele que dá. O transformador, ele vive nos transformados. Ou eu estou vivendo a vida de Cristo, ou eu não estou ligado ao transformador. E se eu não estou ligado ao transformador, ou eu não estou funcionando, ou eu posso me queimar. A implicação disso para mim e para você é que Cristo deve ser visto em mim e em você. Irmãos, nós temos a missão de ser luz do mundo, sal da terra. As pessoas precisam ver Cristo em nós.
As pessoas precisam ver Cristo na nossa atitude. As pessoas precisam ver Cristo na nossa família. As pessoas precisam ver Cristo no nosso trabalho. As pessoas precisam ter um incômodo diante de nós para dizer como é que ele consegue, como é que ela consegue ser assim, passar por isso, enfrentar tudo isso, o que ele tem que eu não tenho. O transformador. Eu estou ligado no transformador. Eu sou 110, mas eu estou ligado no 220. Porque Ele me dá vida. As pessoas precisam ter esse incômodo diante da gente. As pessoas precisam se incomodar diante da gente. A gente ficou um ano inteiro falando de transformação. Você precisa se aproximar de Cristo, deixar Ele ser visto em você, deixar Ele transparecer em você. Porque agora já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você, é Cristo que vive em mim. Aí Paulo continua a terceira sentença. E a vida que agora eu vivo no corpo, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Perceba que até aqui, ele vem numa linha de subida. Eu fui crucificado com Cristo, e crucificado eu vivo, e Cristo vive em mim. Só que aí ele volta, ele reconhece, ele põe o pé no chão, e ele fala assim, eu vivo na carne. A vida que eu vivo na carne. Ao viver na carne, ele reconhece mais uma vez que mesmo que Cristo esteja dentro dele, mesmo que a crucificação esteja acontecendo e que ele tenha entendido o que é a cruz de Cristo, mesmo que ele transpareça Cristo nas suas atitudes e no seu novo jeito de viver, ele tem uma consciência clara, eu vivo na carne. Eu sou carne. Paulo, ele reconhece que ele é limitado. A gente vê nas cartas várias vezes momentos em que ele diz da sua angústia, dos perigos de morte, das situações diversas pelas quais ele enfrenta e passa, temendo a própria vida. Só que, assim como a cruz faz de Cristo transformador, assim como o transformador vive nos transformados, o transformador oferece para quem decide se crucificar com ele e aceitar a vida dele, uma nova perspectiva de vida. Não é que eu não viva mais na carne, não é que eu flutue acima das circunstâncias, não é que eu não sofra diante das lutas, não é que eu não chore, não é que eu não tenha dores, não é que na minha casa não existam problemas, não é que as questões financeiras não me preocupam, não é que tudo isso não faça um pouco de mim um pouco mais enfraquecido e eu sinta na carne. Mas Paulo diz assim, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma nova perspectiva. Viver pela fé. A vida pela fé, ela é sempre difícil, porque fé é acreditar e ver o que não é visto e o que não está pronto. Fé é dar passos no escuro por vezes. Quando a gente aceita a missão que a gente decidiu e entende que está aceitando, quando os meus possíveis e potenciais líderes me perguntam, como é que você vai fazer? Você já sabe? A minha única resposta é assim, eu não tenho a menor ideia. Eu só tenho fé que Deus está me colocando nesse negócio. Viver por fé, irmão, é difícil. Quem trabalha no comércio, e como eu me aproximei do comércio nesse último ano e meio, eu aprendi que o negócio é fé mesmo. Porque a gente nunca sabe quanto vai vender no dia seguinte. Quem tem o salário aí certinho, beleza, aquele dia cai. Mas quem todo dia abre um negócio e vai esperar a gente vir, todo dia é um exercício de fé. Não que para quem trabalha não seja, porque eu sei que o dinheiro acaba, e aí tem que viver com fé os outros 15 dias. Amém? Amém. Mas o detalhe é o seguinte, a gente aprende a desenvolver fé, e essa é a implicação do transformador. Porque o transformador, ele faz a parte dele, ele apresenta a cruz, ele decide viver dentro da gente, mas aí ele fala o seguinte, agora é o seguinte, você vai andar por fé. Você vai ter fé em mim.
E a gente precisa ter fé nele, a gente tem que ter fé que ele vai resolver, que ele vai abrir a porta, que aquela situação intransponível, ele vai achar um caminho para a gente, que quando dá tudo errado, é por fé, eu acredito que aquele tudo errado, ali na frente vai dar certo. Eu tenho que ter fé. Viver por fé é difícil pra dedéu. Mas é a melhor experiência que você pode ter. Eu confesso que o pastorado também me dá isso. E se tem algo que eu ganho nesse processo é viver por fé. Porque a gente precisa acreditar que Deus está no comando. A gente precisa acreditar que Deus está cuidando. A gente precisa acreditar que quando as nossas forças não têm mais o que fazer, que bom, chegou a hora de confiar absoluta e plenamente que Deus vai dar caminhos, no meio dos descaminhos. Irmão, você precisa desenvolver fé na vida. Se você vive todo assim, querendo ter tudo sob controle, se você não dá um passo sem absoluta convicção do que você está fazendo, e olha, pelo amor de Deus, eu não estou querendo incentivar ninguém a dar um passo maluco aqui. Não estou incentivando ninguém a fazer algo fora da sua racionalidade, mas eu estou querendo dizer para você que se você é uma pessoa que gosta de ter toda a rédea na mão, e quando você não tem a rédea na mão, você prefere se fechar em você do que fazer alguma coisa, eu te digo, você precisa começar a desenvolver fé. Você precisa acreditar que Deus tem planos para a sua vida. Você precisa acreditar que Deus tem coisas para fazer na sua casa e na sua família. E eu sei que tem gente aqui aprendendo na marra a viver pela fé. Eu sei que tem gente aqui aprendendo a duras custas a viver pela fé. Mas é a melhor solução da vida. Eu sou melhor que passarinho. Eu sou melhor que a mais linda flor do campo. Deus olha para os meus fios de cabelo caindo. E olha que são muitos. Só que é o seguinte, eu acredito que Ele está levando a gente para algum lugar. Eu acredito que Ele está fazendo. E eu sei que Ele tem propósitos. Você precisa acreditar que Deus está no comando. E por fim, a última sentença. Ele me amou e se entregou por mim. O transformador, ele tem uma motivação que é o amor. Irmãos, qualquer um de nós, vamos ser muito sinceros, quando a gente faz qualquer coisa, quando prega, quando canta, quando dirige um evento, quando faz uma festinha para os nossos filhos, quando dá um presente para o marido, para a esposa, quando proporciona uma viagem para alguém, quando qualquer coisa que a gente faz. Vamos ser muito sinceros. A gente espera reconhecimento. Sim ou não? Não tem nada que a gente faça que a gente espere sinceramente que as pessoas não liguem. A gente espera minimamente que a gente seja percebido. A gente tem a preocupação do aplauso. A gente tem a preocupação de saber se a gente foi querido naquela situação. A gente tem, é humano isso. E não tem jeito. A nossa motivação, por vezes, é saber como as pessoas irão olhar para nós. A nossa motivação do que a gente pega para fazer em qualquer área da vida é a recompensa. Jesus não. Paulo, ele reconhece que o transformador, ele tem uma única motivação, que é o amor. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Paulo é um odioso membro de uma seita judaica que quer destruir cristão e odeia Cristo. Mas esse mesmo Paulo, ele tem a consciência de dizer, o Filho de Deus, crucificado por mim, que vive em mim, ele me amou antes que eu o amasse. Ele não esperou a minha mudança para me amar. Ele não esperou que eu fosse melhor para me amar. Ele me amou. A implicação disso é que, por fim, eu preciso reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Se eu não reconhecer quem Ele é, eu nunca entenderei quem eu sou. Porque sempre que eu acho que eu mereço, eu posso,
porque eu me crucifico com Cristo, porque Cristo vive em mim, porque eu vivo pela fé, se tudo isso me leva à conclusão de que já que eu fui crucificado com Cristo, já que Cristo vive em mim, já que eu vivo pela fé, eu acho que vocês deveriam olhar mais para mim. Não é assim que Paulo fala, apesar dele falar isso em outro contexto, mas ele conclui dizendo: eu só tenho tudo isso porque ele me amou e porque ele se entregou por mim. Eu não sou nada sem ele. Irmãos, nós tivemos um ano inteiro para conversar sobre a transformação. E eu não sei que área da vida você já mexeu ou que precisaria mexer. Eu não sei o que talvez está te tornando uma pessoa pior para quem está ao redor de você. Eu não sei o que exatamente você precisa aceitar ou se confrontar ou se desafiar a sofrer o processo de mudança. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o transformador, ele faz a parte dele. E ele espera que cada um de nós aceite as implicações daquilo que ele tem feito. Se crucificar com ele, abandonar o próprio eu, deixar que ele viva e não nós. Viver pela fé e entender que ele é amor, todo-poderoso, que tudo que temos e somos depende dele. E sem ele, nada somos, porque foi ele que se entregou por nós e não o contrário. Eu termino dizendo as seguintes palavras. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Sem Jesus, nós não conseguiremos ir muito longe. Nem vocês, nem eu. Sem Jesus, o Parque Itália não vai longe. Sem Jesus, a sua casa não vai longe. Sem Jesus, você não vai longe. Sem Jesus, a nossa vida é curta. Ainda que ela dure 100 anos. Se Jesus me promete a eternidade, 1000 anos é pouco, se eu pudesse viver. Sem Jesus, a vida é curta. Sem Jesus, a nossa família não resiste às tempestades. Irmãos, e tempestades vêm, hein? Quantos estão sofrendo dores dentro da sua família, dificuldades? Com filhos, com maridos, com esposas, com situações externas, com ataques. Quantos de nós? Eu sei de pelo menos as 2 mãos, os 5 dedos de cada mão. O detalhe é que com Jesus a gente resiste. Por que a gente resiste? Porque a gente se crucifica e porque a gente deixa que ele viva e não nós. Sem Jesus, meu irmão, nosso trabalho, nosso dinheiro fará mais mal do que bem. Que Deus te abençoe e você ganhe muito dinheiro para ajudar a construção do Parque Itália. Eu espero poder ajudar também mais do que a gente já faz. Muito mais. Eu espero que a crise passe. Eu sei que a maioria de vocês querem que a Dilma saia. E que saia mesmo, se for para o bem do Brasil e se for resolver alguma coisa. E que fique. O detalhe é o seguinte: eu espero que essa crise passe. Para mim e para a sua vida. Para a nossa família. Eu espero que a gente consiga de novo voltar a ter um Brasil que a gente teve alguns anos atrás. Eu espero que a gente pare de sonhar morar fora daqui. Eu espero que a gente possa ter esse país um lugar decente. Eu sei que para muitos aí o que eu estou falando é ilusão, é utopia. Mas o detalhe é o seguinte: o que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é assim: ganha dinheiro, rebenta de ganhar dinheiro, trabalha que nem um condenado, faz carreira, seja honesto. Faz o que você puder, mas é o seguinte: sem Jesus, isso tudo acaba mal. Eu não posso falar que eu não tenho autorização, mas ontem eu li um texto de um divorciado pedindo... Divorciado não, ele estava prestes de assinar o contrato de divórcio consensual e ele mandou um texto para sua esposa, tentando retomar o casamento. E dentre tudo que eu li, e essa história não é um exemplo fictício, não, é verdade e é recentíssimo. Ele fala assim no meio: os muitos bens e o nosso convívio social fez eu e você perdermos a nossa essência. Eu gostaria de voltar
a ter aquele velho Uno e morar no prédio tal. Eu não conheço os dois, mas eu chorei lendo. Porque talvez num momento que não tinha mais como voltar atrás, eles reconheceram que nenhum bem valeria, nenhum esforço valeria o relacionamento que os dois tinham. Sem Jesus, trabalho e dinheiro pode terminar mal. Por fim, sem Jesus, irmãos, eu posso ter tudo. Mas eu te garanto, a gente não vai ter vida. Sem Jesus, eu posso ter todas as coisas que o mundo pode oferecer. Posso mesmo. Ou fazendo direito ou fazendo errado. Dá para ter tudo roubando e dá para ter tudo honesto. Roubando, tá enrolado mesmo, né? Honesto, tá achando que tá bem. Eu fiz tudo honestamente. Você pode ter tudo, mas você pode estar abandonando a vida. Equilibra isso. Transforma isso. Muda isso. Eu gostaria que cada um de nós pudesse dizer o que Paulo disse, com a mesma ousadia, e que não parecesse arrogância de nenhum de nós. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Som. Queria pedir para os irmãos ficarem em pé. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Algumas pessoas essa semana receberam uma mensagem minha e da Cris, né? Acho que segunda-feira. A gente mandou uma mensagem que a gente viu o filme Deus Não Está Morto. E no final fala para quem acredita, mandava a mensagem para todas as pessoas. Eu mandei para 380 pessoas. Era em torno de 10 horas da noite. E chamou muita atenção que eu mandei para um cliente meu melhor cliente. Mandei para todo mundo. Ele falou, você tá louco? Mandou assim para mim. Eu falei, não, velho, eu só assisti um filme e eu acredito que Deus não está morto. E eu queria que você acreditasse nisso. A resposta dele foi assim, o capeta também está vivo. E você falou com a pessoa errada. Falou assim para mim. Chamou minha atenção, eu fiquei a semana inteira pensando. Aí eu lembrei daquele texto na Bíblia, em Coríntios, que fala exatamente assim. Romanos 14, 11. Isto, o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que eu sou Deus. Aí eu fiquei pensando assim, esse cara vai falar um momento que ele acredita em Deus. Eu falei, não, beleza, foi boa noite. Nem discuti, que eles não tem que discutir. Mas eu lembrei dessa palavra, eu falei assim, é verdade. Todos nós acreditamos, sim, mas quantas pessoas que vocês conhecem que não acreditam em Deus? E essa música fala completamente isso. Vamos orar, vamos cantar. Teu é meu ser, me prostro aqui, aos pés da cruz, é onde estou, entrego a ti o que tenho, ó Deus.
as minhas mãos, venha limpar meu coração, purificar. Aceitarei tudo que tens pra mim. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Jesus, entrego os meus dias e lembranças, que meu viver, meu respirar, sejam sempre pra ti, ó Deus. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és prostrado ante a ti, e pra sempre clamarei. Faça o teu querer, o teu querer. A minha vida eu venho te entregar, prostrado ante a ti, e pra sempre clamarei. O teu querer. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és meu. A minha vida eu venho te entregar, prostrado ante a ti, e pra sempre clamarei. Faça o teu querer, no teu querer. A minha vida eu venho te entregar, prostrado ante a ti, e pra sempre clamarei. Faça o teu querer, no teu querer. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Jesus.
Irmãos, nós vamos orar agora. Tem duas situações de oração que eu quero compartilhar com os irmãos para a gente, ao se ajoelhar, orar com muita determinação. A Lala, a Marlene, passou por uma cirurgia essa semana, na terça-feira, para tirar um tumor no céu da boca. Pelas informações que recebemos da família, a cirurgia correu tudo bem. Ela não precisou colocar sonda para se alimentar. Ela foi direto para o quarto. Aí na quarta-feira, se eu não estou enganado, se é que não foi na quinta, que a semana é tão corrida que eu posso estar me perdendo aqui. Mas quarta ou quinta-feira eu fui visitar a Marlene. Ela teve os pontos são muitos para conseguir chegar no local. Ela estava conseguindo falar. Ela estava aparentemente dentro do quadro bem. E com a expectativa de receber alta ontem. E ela recebeu alta, ela foi para casa. Só que aí agora, cedo conversando com a Mercedes, tiraram de dentro aqui da boca dela uma placa que estava meio que segurando toda a estrutura e o que possibilitava que ela conseguisse falar. Ao tirar, a Marlene não está conseguindo falar, ela não consegue articular para falar. Isso está trazendo para ela muito sofrimento, muita angústia, preocupação e, óbvio, tristeza na alma. Então a gente vai orar pela Marlene. Se algum irmão, por um acaso, quiser visitá-la, tente entender esse quadro e nem adianta, até porque se tentar, ela vai tentar, né, Mercedes? E aí ela só chora também. Então se for lá é para dar um abraço, falar, estamos orando por você e deixar ela se sentir amada, mas eu convoco a não passar muito tempo lá, até para ela não ficar na ânsia. Vocês conhecem a família? Eles ficam, todo mundo quando recebe alguém em casa, fica aquela ânsia de receber bem. E ela não está em condição. Mas oremos por ela. Ela essa semana volta para ver se vai encaixar de novo uma placa, se é fisioterapia que vai fazer voltar tudo a funcionar, se vai ter que passar por um processo de quimioterapia, tudo isso nessa próxima semana, na outra, ela deve saber. Por um lado, graças a Deus que tirou tudo e ela está bem. Por outro, tem um processo de recuperação muito doloroso e que eu peço que os irmãos orem. Tá bom? Também vou pedir para os irmãos orarem pela Sara e pela Adriana. Não sei se está todo mundo acompanhando. A Sara nasceu há uma semana atrás, de 36 semanas. A Sara está super bem. Só que 2 ou 3 dias em casa, a Adriana foi internada na UTI com a possibilidade de transfusão de sangue. Porque ela estava muito fraca. Sentimento de desmaio, fraqueza, branquinha, e a Adriana não é tão branquinha assim. E os médicos seguraram ela 2 dias lá, e o médico está tentando de tudo para não fazer transfusão. Ele falou, Rodrigo, é muito seguro o processo, o cuidado é muito grande, mas existe sempre um risco de contaminação. Então o melhor, já que ela está se recuperando, é ela voltar para casa. Então a Adriana voltou para casa, está à base de muita vitamina, tomou muito ferro na veia nos dias que ficou na UTI. Mas o Rodrigo, o que ele diz é que ela ainda está muito fraca, debilitada. A força dela praticamente é para amamentar a criança, a Sara. Então a Adriana está muito abatida por conta de todo o sofrimento. As grávidas mais recentes aí sabem que naturalmente já é complicado. Com tudo que a Adriana viveu ao longo desses 9 meses, chegar ao final não foi fácil, não está sendo fácil para eles. Eu até brinquei com ele. Ontem eu falei com ele, foi a primeira vez que eu falei com ele assim, mais vendo a cara dele no celular, assim. Falei, cara, me bate uma foto, pelo amor de Deus, dando uma risada aí, você e ela, porque a gente aqui está preocupado com vocês. E aí ele me mandou vídeo da Sara ontem à noite, o tio Genésio pediu para mandar vídeo. Sarinha, aquele jeito do Rodrigo, Sarinha, Rafael tá solteiro, aquele jeito do Rodrigo. Então vocês conhecem o Rodrigo muito bem. Mas a Adriana, irmãos, está precisando da nossa oração. Mais do que a Sara, eu diria. A Sara está bem, a Sara está num processo tranquilo, a Sara está com saúde, mas a Sara precisa da mãe, a mãe precisa da Sara, o Rodrigo precisa das duas, as duas precisam dele.
e eles estão lá, longe da gente. Eu sei que tem muita gente aqui que ama eles, portanto, ore intensamente pelo Rodrigo, pela Adriana e pela Sara, tá bom? Peço para os pastores virem aqui, juntamente comigo, para a gente orar. Se alguém veio com a necessidade da oração por imposição de mãos, se a Mercedes puder vir para receber oração em prol da sua irmã, se alguém quiser representar Rodrigo e Adriana aqui à frente, simplesmente fale para o pastor que você veio orar por eles. Mas eu também oro pelo que pregamos. Irmão, salve a sua vida, salve a sua família, salve a sua história, entregue a vida para Jesus. Salve seus relacionamentos. Não se deixe dominar por você mesmo. Se crucifica a cada dia. Vence você. Dá esse passo hoje. Se você não conseguiu mexer em nada da sua vida ao longo desse ano, faz isso hoje. Começa a mexer hoje. Assume o compromisso sério de se transformar, de aceitar a transformação de Cristo, de viver para Ele e por Ele. Sai do seu lugar. Venha receber oração nessa hora. Eu falo em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enchem minha alma, tenho sede de tua presença, Deus. Vem e enche-me. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enchem minha alma, tenho sede de tua presença, Deus. Vem e enche-me. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Senhor, que
bendita graça, lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. 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 Chegamos ao final de mais um culto. Graças a Deus, amém? Mas eu estou aqui sempre à frente, eu olho e quando o pastor prega, ou qualquer uma outra pessoa que está pregando, ou nos louvores, a gente tem um clima da igreja, né? Graças a Deus, hoje, eu vi nos olhos de muita gente a emoção por alegria, lágrimas e mãos levantadas adorando a Deus. Isso é muito gostoso. O Júnior falou, 31 de dezembro. Anunciou a saída dele. E não tem uma vaguinha para mim na FUMAP lá? É certo que eu vou no co-pastorado, também com ele até o dia 31. Orem para o novo pastor que vai assumir o Parque Itália, tá bom? Você está correndo um sério risco de vir um pastor que você possa se arrepender muito rápido do pastor estar saindo. Tá bom? A gente já disse com saudade, o Júnior disse vai ficar com a gente, não é? Mas bateu aquela dorzinha e um frio na barriga. Certo? É gente que foi criado aqui. Conhece o Parque Itália. Faz parte da minha família, não é por isso. Mas esse convívio gostoso, essa coisa da gente se conhecer e a interrogação do novo pastor. Acredite numa coisa. O seu pastor, maior e verdadeiro é o Senhor Jesus. Ele vai ouvir a sua oração. E vamos pedir para que o novo pastor ele seja dirigido por Deus para que possa apacentar
o rebanho aqui do Parque Itália. Amém? Bom sábado e até amanhã na confraternização. Curva a sua cabeça. Pai Santo, obrigado, Senhor, carinho que nós recebemos desse culto ser agraciado com a presença do Espírito Santo. Palavra que ouvimos, Senhor, os louvores, confortou o nosso coração, alegrou-nos, ó Deus, e nos fortaleceu. Queremos viver esse sábado, Senhor, na Tua presença, e os próximos encontros que possamos nos encontrar seja com grande expectativa e ansiedade em nosso coração. Agora pedimos, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.